É bom que todos saibam, pessoal, que quando a gente tem equipamentos que agilizam, né, o procedimento do reparo, o reparo se torna muitas vezes simples, né? Não vou dizer que fácil, mas simples de ser feito, certo? E aí a gente consegue resolver mais problemas, né, do que antes a gente conseguiria resolver. A gente somos técnicos na bancada, né? E a nossa renda gira em torno de reparos realizados com sucesso. Então, quando a gente não tem, né, condições de reparar um aparelho, quando a gente conserta menos do que deveríamos consertar, às vezes a gente fica com o saldo, né, praticamente ali no vermelho. Então, a gente não tem condições, às vezes, de investir em novos equipamentos, às vezes a gente não tem condições, às vezes, né, de até ter uma vida financeiramente melhor, né? Então, a gente sempre vive no aperto ali, né? Então, o que um técnico de bancada ele deve pensar, né? O que ele deve todos os dias, quando ele for para a loja dele, ele deve parar para analisar e colocar em prática. Ele tem que pensar no seguinte: ele tem que pensar que quanto mais reparo ele faz, mais dinheiro ele ganha. É óbvio, né? Isso aí é óbvio. Todo técnico sabe disso. Só que é o seguinte: o porquê que você não está conseguindo reparar uma quantidade significativa de aparelhos? Então, isso aí, esses questionamentos, você deve fazer a você mesmo, né? Então, por que eu não estou conseguindo consertar? Chegou aqui 5 aparelhos para mim. Poxa, eu só consertei um. Ou não consegui consertar nenhum. Ou consertei alguns aparelhos aqui que estavam com falha, né, na tela, troquei a tela, alguns aparelhos aí começaram a dar retorno, né? Então você tem que analisar quais são os pontos que estão fazendo você praticamente ficar no prejuízo. Então, o seu primeiro ponto, né? Primeiro ponto é você acabar analisando, fazendo uma autoanálise para saber qual ponto que você está errando, o que você deve melhorar, né? O que você deve deixar de fazer, o que você deve mudar. Então, são certas coisas que o técnico na bancada ele tem que começar, né, a mudar algumas atitudes. Porque se você está tendo prejuízos e continua fazendo o mesmo, você sempre vai ter os mesmos resultados. Atitudes iguais vão trazer resultados iguais. Atitudes diferentes vão te trazer resultados diferentes. E aí, esses resultados que estão vindo agora diferentes, ele está vindo para um resultado melhor ou está sendo um resultado pior? Aí você é quem deve analisar. Eu digo isso, pessoal, porque em uma época da minha vida, quando eu trabalhava, né, com troca de tela, por exemplo, eu comecei a perceber que eu tinha muito prejuízo, certo? Eu não fazia reparo de placas ainda. Eu trabalhava apenas com reparo de telas, certo? E o que acontece? Eu tinha muito prejuízo. E o prejuízo que eu tinha, muitas vezes, era na mesma tela que eu já tive outros prejuízos. Comecei a entender, poxa, se eu estou fazendo isso aqui, mas eu tenho risco de tomar um prejuízo aqui. Então, o que eu comecei a fazer? Mudar, né, as telas que eu trabalhava. Isso foi a primeira atitude que eu tive. Não vou mais trabalhar com essas telas aqui, porque eu sei que o risco, né, é muito grande. É maior do que... É mais fácil dar um problema nessas telas do que não dar. Né? Então, para que eu consiga dormir tranquilo à noite, né, ou pelo menos conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, eu vou mudar, né, essas telas aqui que eu estou trabalhando. Vou procurar um outro fornecedor que me entregue uma qualidade de tela melhor para que eu possa, né, dar uma qualidade melhor no meu reparo e voltar menos problemas. Eu vou ganhar um pouco menos, às vezes a gente ganha um pouco menos, mas por não ter o prejuízo, a gente acaba ganhando mais, certo? Então, às vezes, a gente pensa, poxa, eu só ganhei R$100 nesse reparo. Com aquela tela ali, eu ganhava R$150. Aí você ganhou R$100. É claro que tem custos, né? Não é R$100 líquido. Tem a viagem que você dá, às vezes o motoboy que você tem que mandar buscar essa peça. Tudo isso deve ser incluído no orçamento, certo? Porém, você vai ganhar menos, só que você vai ganhar um valor que o risco daquele problema dar de novo, né? O risco de dar um problema de retorno é bem menor, certo? Mesmo assim, começaram a ter alguns prejuízos ainda, né? Então, eu comecei a funilar o negócio. Qual foi a minha estratégia, o meu objetivo
até hoje, né? Até eu chegar como eu estou hoje. Era justamente, o que eu queria era justamente trabalhar apenas com placas. Por quê? Porque eu comecei a perceber que no reparo de placa, eu tinha menos prejuízos. Quando eu comecei a fazer reparo de placa, mesmo que simples, tirando lá um capacitor em curto, fazendo um reparo, sei lá, de alguma coisa na placa, trocando um botão, seja qual for o trabalho mais simples numa placa, eu percebia que a probabilidade daquilo dar retorno, novamente, era muito menor do que eu trocar uma tela e voltar, né, a dar aquele mesmo prejuízo. Então, eu comecei justamente a pensar dessa forma. Poxa, eu tenho que mudar algumas estratégias, porque se eu continuar desse jeito, né, eu vou ter que sair dessa profissão, porque não dá. Toda hora prejuízo, toda hora cliente com problema aqui para o meu lado. Realmente, os clientes, na grande maioria das vezes, o cliente ele não está errado, né? É só a gente ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do cliente, que a gente vai ver. É certo que alguns, né, são bem folgados aí, tem algum problema na tela que eles causam, e aí eles querem culpar a gente, né? Eles querem dizer que foi a gente que fez aquele problema, ou que foi que a gente não fez um reparo certo, mas tem muitas coisas que a gente, às vezes, sabe que aquilo ali não tem qualidade, sabe que aquilo ali não é bom, e a gente acaba fazendo, e às vezes a gente quer culpar o cliente. Então, muitas vezes também a gente somos errados, certo? A gente tem que se colocar aí no lugar do cliente, né? Porque temos que ter um pouco de empatia também. Então, pessoal, o que aconteceu, né? Em alguns momentos, eu comecei a pensar, pô, se eu faço reparo de placa, o mínimo que eu faço aqui não dá retorno, né? É muito, muito difícil, pessoal, muito difícil. Eu trabalho até hoje com reparo de placa, e quando você faz um reparo bem correto, um reparo do jeito que deve ser feito, o risco de ter um retorno é muito difícil. Quem trabalha com reparo de placa aqui há mais tempo sabe muito bem disso. Por exemplo, de 10 aparelhos aqui, 10 é uma margem muito baixa. Vamos colocar aí de 30, 40, 50 aparelhos aí, volta uns 2 ou 3. Mas a grande maioria dos aparelhos aí não dá retorno. E às vezes aqueles que dão retorno, muitas vezes não dá retorno por conta do mesmo problema. Às vezes o cliente, por a gente ter feito um reparo na placa daquele cliente, acontece um outro defeito e o cliente quer associar aquela falha que está acontecendo agora com alguma coisa que a gente fez na placa dele. Então, às vezes acontece de não ser retorno, mas como a gente mexeu na placa e tal, aí a gente vai lá e resolve o problema para não ficar aquele clima chato com o cliente, ok?